Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no podcast do Anchor e do Spotify. Para conversar com a gente neste episódio está o administrador Gilmar Camargo, falando diretamente de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Para conversar comigo junto com o administrador Gilmar Camargo, está aqui Ana Paula Rodrigues Bon, também administradora, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, Rogério? Gratidão. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é para todos, que surgiu no início da pandemia, quando a pandemia chegou aqui no Brasil e fechou todas as lojas, todos os empreendimentos, e nós ficamos sem saber o que ia acontecer e como nós deveríamos agir como empresários, como empreendedores. Então, juntou o Rogério, a Alessandra e eu e conversamos como que nós poderíamos fazer para desenvolver a nossa empresa e também das pessoas que perguntavam para nós o que fazer. Então, surgiu um movimento onde nós convidamos pessoas de vários lugares, de vários países, de quase todo o Brasil, para aqui falar com a gente sobre suas atividades, como eles estão executando, dando dicas, como este momento da pandemia impactou e como as pessoas estão fazendo para superar da melhor forma. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou administrador, sou professor universitário de pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares. Tenho 9 livros editados, sou consultor empresarial, fundei há tempos consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E para nossa satisfação está aqui o administrador Gilmar Camargo, mineiro, foi presidente do Conselho Federal de Administração, foi presidente do Conselho de Administração de Minas Gerais, foi executivo de diferentes empresas públicas e privadas, foi professor e tem muita história para contar e muita experiência para compartilhar. Muito obrigado, Gilmar, por estares aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você e a Ana Paula. Para mim é um prazer estar conversando com vocês. Gilmar, de uma forma ou de outra, todos nós, todos os nossos negócios, todos os profissionais estão sofrendo as consequências desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia que se instalou no mundo. De que forma tu percebes que estão sendo sofridos os impactos nos profissionais, nas empresas, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no restante do Brasil? Rogério, eu vejo assim que esse impacto ele afetou de forma diferente as pessoas. Eu nunca gostei da generalização, né? Porque ao passo que a gente vê setores, segmentos de negócio, pessoas com alto impacto da pandemia, do advento da pandemia, nós também estamos vendo outros setores, outras pessoas sendo até impactadas positivamente, ou seja, se beneficiando não beneficiando no sentido de aproveitamento, mas da oportunidade que a pandemia trouxe. Então, alguns setores foram duramente castigados, do tipo turismo, do tipo hospitalidade, do segmento de aviação, foram duramente impactados. Como também no segmento de pessoas físicas, ou pensando em pessoa física, aquelas pessoas que dependiam de renda variável, principalmente as pessoas mais carentes, né? Aquelas pessoas que a gente costuma dizer que eles captam de dia o recurso para comer à noite, né? Essas pessoas sofreram duramente com o advento da pandemia. Não a pandemia em si, mas as ações que tiveram que ser tomadas para passar pela pandemia, principalmente o distanciamento e o isolamento social. Gilmar, tu és mineiro e
como mineiro, normalmente a gente tem o estereótipo de uma pessoa mais centrada, mais tranquila, né? Como dizia Leonel Brizola, político gaúcho, comendo mingau pelas bordas. Nesse momento em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está precisando, de uma certa forma, lidar com situações muito inesperadas, a inteligência emocional é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter próximo de nós? Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. O equilíbrio emocional, a ponderação emocional, ela é fundamental. A grande parte das pessoas, ou grande parte dos tomadores de decisão, quando cometem tomam alguma decisão desastrosa ou alguma decisão que tem reflexo ruim, seja na vida ou na empresa, geralmente é porque não teve equilíbrio, porque foi aflito, foi afoito na tomada da decisão, não teve o equilíbrio de pensar, de olhar, de comparar, de sentir para, em seguida, tomar a decisão. Então, o equilíbrio emocional é fundamental nos momentos de crise, nos momentos de desafio. Porque cada vez que a gente conversa com um cliente, com um profissional, ou conversando aqui através das entrevistas, a gente percebe que há pessoas que estão manifestando uma dificuldade muito grande de encontrar equilíbrio nesse momento. Porque é lógico, quem não está tendo um nível de faturamento razoável nos seus negócios está vendo as suas reservas se esvaírem. De outro lado, tem pessoas que estão muito preocupadas com a questão da saúde, ou porque tem pessoas em questão de risco nas suas famílias, ou porque elas próprias estão numa situação de risco. Que tipo de dica ou que tipo de conselho tu poderia trazer para as pessoas que, de repente, estão fora desse eixo nesse momento, para encontrar um pouco mais de equilíbrio? Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer crise, qualquer momento ruim, né, momento de crise, o equilíbrio é fundamental e consequência do equilíbrio a organização e a disciplina, né? São duas consequências para se sobrepor desafios, se sobrepor crises. Então, a minha dica é o seguinte: pense, se não tiver condições de fazer, procura quem possa ajudar a fazer, mas verificar quais são as ações, e elas são diferentes, né? Há pouco eu estava ouvindo um jornal televisivo aqui, e tinha lá um profissional, né, alguém que estava discutindo, dizendo o seguinte, que quem está mais afeto aos riscos da pandemia é a dona de casa, porque ela precisa de sair para comprar, ela tem os filhos, ela tem a pessoa idosa, então ela que assume mais risco de contaminar, de ser contaminada. Então, a pessoa tem cada um no seu espaço, cada um no seu mundo de atuação, no seu espaço de atuação, verificar qual é a forma de organização que ela precisa de ter, qual a forma que ela precisa, como ela precisa se organizar e qual a disciplina que ela precisa ter para ela reduzir ao máximo os riscos decorrentes dessa situação que nós estamos vivendo. Penso que não é isolar 100%, né? É organizar e ter disciplina. Geralmente, quando a gente verifica os casos ocorridos, né, ou os deslizes acontecidos que gerou algum impacto, foi porque distraiu na disciplina, porque distraiu na forma de se organizar para enfrentar. Um ponto que é muito interessante, que a gente também tem visto as pessoas comentando que estão tendo justamente estão conseguindo superar essa dificuldade, é a relação com as novas tecnologias e talvez quebrar algumas barreiras, algumas resistências. Nós mesmos estamos aqui fazendo esse bate-papo através dessa ferramenta e isso está possibilitando que nos aproximemos aí de milhares de pessoas de tantos lugares que vão assistir a nossa conversa. Como é que é essa questão de flexibilidade
Tu enxergas que também é um ponto importante para o administrador, para o empresário nesse momento? Eu não tenho a menor dúvida, mas eu não me ateria só ao aspecto da tecnologia. Eu colocaria a cultura de modo geral, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, ou a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de mudar comportamento, de mudar aspectos culturais. Você falava há pouco das pessoas não terem a capacidade, das pessoas sentirem. A gente está vendo verdadeiras pessoas acometidas por doenças, né? Se adoecendo mentalmente, estresse, então, uma série de coisas, porque não tem a capacidade, não desenvolveu a capacidade de fazer uma mudança no comportamento, uma mudança nos hábitos culturais. Entre eles, vem a tecnologia, né? A necessidade de mudar os hábitos em relação à tecnologia. E antecedendo a tudo isso, nós, em termos de Brasil, não nesse segmento que você falou, de administradores, gestores, mas no Brasil nós temos um sério problema da falta de educação no sentido de aprendizado, né? Falta da educação formal ou carência da educação formal, que é o que dá sustentação para que você possa migrar, mover um pouco, deslizar um pouco, adaptar-se um pouco para fazer. Não tenho a menor dúvida, a tecnologia ela viria de qualquer forma. Esses avanços que nós estamos presenciando agora, ela viria de qualquer forma, não é de hoje que está se discutindo a virtualização, a videoconferência, a webconferência, o e-commerce, a logística como suporte a tudo isso. Não é de hoje que se discute isso e fala que vem. A pandemia simplesmente acelerou, exigiu que fosse mais imediato. E as pessoas não estavam preparadas e muitas vezes não querem se preparar. Porque a gente vê, ainda diante de um cenário que está mais do que comprovado que vai ser necessário, que vai ser fundamental saber, né, testar, a gente ainda vê pessoas resistentes, evitando. Então, vai ficar mais difícil para essas pessoas, né? É o aspecto de não ter flexibilidade cultural, flexibilidade comportamental. Gilmar Camargo, vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bon para fazer algumas questões para ti. Tá bom. Gratidão, Rogério. Gilmar, seja muito bem-vindo a este movimento. Obrigado. Gratidão por aceitar esse convite, por estar aqui conversando conosco aí de Minas Gerais, trazendo um pouco do que está acontecendo, né, no seu estado, na sua cidade. E tu iniciou a nossa conversa falando referente às necessidades diferentes e setores diferentes dependendo das regiões, né? E a gente percebe que é cultural do Brasil, independente da região que a gente está, esse fator comportamental das pessoas terem essa dificuldade de aprender, de ser autodisciplinado e até mesmo da resiliência e encontrar possibilidades em meio a toda essa crise. Nós, brasileiros, também temos a criatividade ao nosso favor, nós temos uma característica gritante referente à criatividade, e eu penso que, ao enxergar dessa maneira, essa criatividade até pode ser uma das barreiras que nos impossibilita de fazer um planejamento, de trabalhar com a autoaprendizagem, porque a gente já está acostumado ali a lidar com improviso a todo momento, então as pessoas deixam um pouquinho essa questão do planejamento de lado, porque já acostumou com essa questão no dia a dia, né? E tu trouxeste essa questão da mudança da cultura, né? E trazendo também a questão da educação, que já era um problema, e toda essa movimentação indo para o lado virtual, inclusive da educação, aí eu te pergunto, como que a gente vai lidar com essa cultura do brasileiro de não ter uma autodisciplina, de autoaprender, de querer melhorar, de ter uma, digamos assim, a mudança é mais lenta, e de repente vem esse turbilhão
referente à educação, de passar tudo para o virtual, sendo que a gente já tinha uma deficiência na educação, só que a mentalidade das pessoas não estava tão preparada para essa mudança tão rápida. Qual a tua visão referente à educação dessas pessoas que estão sendo educadas pelo virtual? Olha, eu não vejo grande diferença na tecnologia. Tá? É até bom você falar isso, que eu fui coordenador de um curso de mestrado virtual. Né? A Universidade de Santa Catarina está dando um curso de mestrado em Minas Gerais, para a Fiat e para as faculdades aqui. E a gente vê que é o seguinte, não tem grande diferença, depende muito da atitude e da adaptabilidade das pessoas, mas principalmente da proatividade das pessoas. O grande problema que eu vejo na nossa sociedade, né, toda regra tem exceção, na boa parte das pessoas da nossa sociedade, é a falta da proatividade, a falta de testar, a falta de insistir para aprender. Então, se a educação estivesse bem desenvolvida, né, ou bem atualizada, bem desenvolvida, as pessoas bem comprometidas, e os promotores da educação também bem comprometidos com a formação dessas pessoas, talvez esse impacto desse momento seria menor. Como chegou nessa situação, né, de uma educação frágil, de uma carência de conhecimento tecnológico frágil, agora, como diz aí o jornalista, agora vai ser a FOSPES, o aprendizado de como viver nesse novo mundo, nesse novo ambiente. Agora, não penso que será todo ele virtual. Eu acho que ainda vamos ter os dois lados e cada vez mais será virtual, não porque o momento está exigindo, mas porque vem uma geração mais amigável à tecnologia, mais amigável à virtualidade, que vai substituir essa geração resistente, e aí a virtualidade tem que crescer, como já crescia antes da pandemia. Né? O crescimento de 20%, 25% ao ano da tecnologia antes da pandemia, ou do comportamento do uso da tecnologia antes da pandemia, ela agora veio e vai empurrar. E quem parar vai ficar de fora, vai cair, né? Não vai conseguir acompanhar, vai escorregar e vai cair. Então, ela agora, como diz os jornalistas, ela veio para ser uma implantação a fósforo, não mais por dependência comportamental. Mas vai sim depender do comportamento para poder ser proativo em experimentar, ser proativo em testar. E eu tenho visto muito resultado nesse sentido. Né? Eu participo de vez em quando de webinar com essas empresas, grandes empresas de cenário, de planejamento. Eu gosto muito da área de planejamento, você tocou no assunto de planejamento. E eu tenho visto pessoas já de uma faixa etária bem mais velha. Outro dia mesmo tinha um senhor de 82 anos participando de um debate, e ele disse, olha, que maravilha, minha fisioterapia está me dando aula pela internet, não preciso sair de casa, e outra coisa, está muito melhor. Aí eu tive a curiosidade de conversar com a fisioterapeuta, busquei a fisioterapeuta, como está acontecendo os negócios para você? Ela falou assim, antigamente eu tinha turmas de 40, 50 alunos, 2, 3 turmas de 40, 50 alunos, mais ou menos. Hoje eu tenho 1.000 alunos pela tecnologia, com o uso da tecnologia. Eu tenho 1.000 alunos segmentados por faixa etária, porque a orientação precisa de ser mais compacta, mais direcionada, mais agrupada. Então, ela criou uma segmentação por faixa etária e está conseguindo trabalhar com 1.000 alunos. Por isso que, inicialmente, eu disse que o impacto da pandemia ele foi negativo e positivo. Para uns foi negativo, ou para a maioria, principalmente aqueles que eu listei aqui no início, mas para outros está sendo oportunidade de negócio. Sim, muito obrigada, Gilmar. E tu trazendo esse exemplo aí, eu também tenho um exemplo, porque as mentorias que eu fazia, os treinamentos que eu fazia, normalmente eram presenciais. E quando veio a pandemia e a gente não pôde mais fazer a aglomeração, eu também tive que me reinventar. E eu criei um produto chamado Mentoria de Carreira, a qual 100% online, e hoje eu tenho mentorandos dos Estados Unidos, de São Paulo, de Brasília, todos na mesma turma.
Isso me possibilitou também um impacto positivo, porque eu consegui criar um produto onde, após a pandemia, as coisas começarem a voltar a um certo equilíbrio de normalidade, eu vou manter um produto. É conforme a gente enxerga as possibilidades, a gente conseguir desenvolver as nossas atividades. Mas, assim, tendo história do os eventos, né? Os nossos eventos, exatamente, Gilmar. Mas com aquelas pessoas, aquelas empresas que estão com dificuldade de olhar de forma positiva essa pandemia, enxergar os pontos positivos, os impactos positivos, o que tu pode dizer para essas pessoas para auxiliá-las um pouco a mudar o mindset, para que elas consigam virar um pouco, nem que seja um pouco aquela chave de que tudo que está acontecendo é ruim? Qual a tua experiência que tu pode trazer assim, não, olha dessa forma, ou busca agir de tal maneira que você vai conseguir encontrar bons caminhos para encontrar positividade em tudo que está acontecendo. Tu poderia falar um pouco para a gente referente? Ana Paula, eu sempre tive como um princípio na minha atuação profissional, seja nas empresas que eu tive, seja como executivo em grandes empresas que eu passei, quando a gente trata de ambiente coletivo, você está falando de empresas que estão com dificuldade, a melhor forma, não tem melhor forma do que você conversar com clientes e conversar com os colaboradores. Grande parte das dificuldades, né, a solução está pronta na cabeça das pessoas e serão elas que vão impulsionar. Então, se elas são chamadas a participar, a discutir, mais fácil será a implementação se a decisão caminhar pelas sugestões advindas desses segmentos, né? Eu tenho visto, inclusive convivido com organizações que às vezes resistem uma mudança de cultura, um hábito, muito mais pela cabeça do principal executivo do que pelo coletivo da empresa. E aí, uma empresa que vive da cabeça de uma pessoa, se ela falhar, a empresa falhou. Então, a dica que eu daria para quem está com dificuldade de implementar, dificuldade de se adaptar, conversa com o seu coletivo. Interno, colaboradores, e externo, clientes, concorrentes, parceiro, observe, discute, assista apresentações, assista palestra, webinar e tal. Eu costumo dizer o seguinte, o pior que seja uma apresentação, vamos usar a apresentação para juntar o presencial e o virtual, né? O pior que seja uma apresentação, no mínimo a gente vai tirar um aprendizado. Como não fazer, se ela foi muito ruim. Mas a gente está sempre aprendendo, né? Então, tem que aproveitar esse momento. Não existe ainda uma solução para o momento. Ela está sendo construída, né? Isso está sendo um aprendizado que só começou. Nós ainda temos muita coisa para acontecer e que nós vamos ter que aprender. E importante, não será receita de bolo, né? Não adianta eu olhar, porque lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre foi assim, em Manaus foi assim. Não adianta, eu preciso de estar vivenciando o meu ambiente, conversando com os meus colaboradores, meus parceiros internos, meus parceiros externos, conversando com a sociedade, verificando para onde caminha esses comportamentos, para que eu possa definir o meu plano de ação, as minhas estratégias, meus canais de comunicação e meus canais de atendimento. Por isso que eu falo, vai ser tudo virtual? Não sei. A gente está vendo caminhar para aqui. Mas eu acho que durante um bom tempo nós vamos ser misto. E depois vai crescendo o virtual pela cultura que está chegando de pessoas mais adeptas à tecnologia. Pois é, Gilmar, aproveitando isso que você estava falando, outro dia nós estávamos conversando e falando um pouco a respeito dos eventos híbridos. Porque participaste e participas dentro das tuas atividades da estruturação de grandes eventos internacionais. E o que acontece? Nós temos uma situação, uma realidade, de que provavelmente pelo menos nos próximos meses, talvez no próximo ano,
realizar grandes eventos, sejam eles da forma que forem, vai ser algo distante do possível. Não vai ser possível fazer isso. Por outro lado, a gente tem uma situação de que, até não muito tempo atrás, as pessoas eram muito refratárias à questão de até mesmo participação de palestrantes à distância dentro de um evento. E agora está se vendo que hoje, né, nós estamos aí no início do mês de primeira quinzena do mês de agosto, a realidade é que todos os eventos são virtuais, não é possível nem se fazer alguma coisa diferente disso. Na tua percepção, com a tua experiência de muitos anos envolvido com eventos e na tua conversa com os parceiros nesse sentido, tu enxergas que estes eventos híbridos, onde vai haver uma parte das pessoas presencialmente lá, outra parte à distância, uma parte dos palestrantes lá, outra parte à distância, será que seria essa uma solução para permanecerem os grandes eventos acontecendo? Eu acredito que sim, confio nisso e aposto nisso. Eu acho que a gente vai precisar de ter o híbrido por um tempo. Eu concordo com você, o reflexo, essas ações que foram tomadas, né, para passar aí pela pandemia, né, principalmente do distanciamento, do isolamento social, está formando uma cultura, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu sou daquele tempo que uma pessoa cheirando a álcool era mal vista, hoje nem tanto, né? Então, as pessoas estão formando uma cultura de que o contato direto ele pode ser perigoso, o abraçar. Então, eu vou ter, por um bom tempo, e aí eu concordo com você, eu acho que isso aí ainda uns 2 anos, né, até a gente perder, até chegar a uma vacina efetiva e tal, e começar a ganhar confiança novamente no contato pessoal, nós vamos ter uma rejeição muito grande por ambientes com aglomeração ou com concentração de pessoas. E aí eu vejo que para eventos de porte, 1.000, 2.000 pessoas, uma das alternativas é os eventos híbridos, onde aquelas pessoas que fazem tanta questão do presencial vão poder participar, respeitando todos os protocolos necessários para o ambiente coletivo, e aquelas pessoas que aceitam a tecnologia, a virtualidade, participar virtualmente. E vejo ainda uma grande vantagem que você citou aí, né? Que você citou na sua pergunta. A oportunidade de eu ter cada vez pessoas com mais conhecimento, com mais conceito, né? Ou mais estrelas, uma estrela daquele assunto, né? Uma autoridade máxima daquele assunto, podendo participar por causa da facilidade de se colocar ali durante 40 minutos, 1 hora, e depois estar liberado, coisas que presencialmente não seria possível em função da perda de tempo do deslocamento, né? Então, eu vejo como uma saída importante, eu acho que esse vai ser o caminho, é meu sentimento, pretendo conduzir assim os trabalhos que eu estiver fazendo, um sistema híbrido, com um pequeno número de presenciais, aqueles que fazem questão de estar presencial, e abertura com a virtualidade para o restante do público que aceita a tecnologia. Mas, com isso, muda uma série de aspectos dentro de organização desse tipo de serviço, né? Deixa de ser o pagamento compensatório ou o pagamento compulsório para participar, deixa de ser o ponto principal, e o ponto principal passa a ser o patrocínio, passa a ser para que você possa realizar os eventos. São construções que vão ir acontecendo aos poucos, né? A gente vai aprender fazendo. Vai aprender fazendo. Né? Tentativa e erro. Vamos fazer, não funcionou bem, vamos ajustar. Né? É aquela lógica que a startup já vem utilizando. Claro, e não deixa de ter todo aquilo que eu falei na pergunta da Ana Paula. Conversando sempre com os colaboradores, com os clientes. Eu acho que nunca pesquisa de mercado, pesquisa de opinião,
foi tão significativo como nesse momento de aprendizagem. Eu vou precisar muito de ouvir, muito de observar, para ter uma solução assertiva diante de um cenário que não posso ter risco econômico. Gilmar, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de conversa e eu vou pedir para a Ana Paula deixar as considerações dela sobre o nosso bate-papo e depois vou te pedir uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Gilmar, por ter tirado um tempo na tua agenda para estar aqui participando conosco e trazendo toda essa sua experiência e conversando conosco, mostrando possibilidades, levando as pessoas a enxergarem um outro lado, o lado da oportunidade, um lado mais positivo de tudo que está acontecendo, que é uma oportunidade para a gente aprender e fazer diferente, e até mesmo para a gente conhecer as nossas empresas, as nossas organizações, as nossas atividades e renová-las, sair dessa zona de conforto, dessa comodidade que estava e enxergar que essa foi um acontecimento, há 100 anos não havia um acontecimento tão grave desse jeito, mas que pode acontecer outros e que a gente vai ter que estar preparado para lidar com toda essa situação. Muita gratidão e que possamos logo, né, com toda a segurança e disponibilidade de saúde, fazer nossos eventos de novo, com muitas pessoas, seja ele inicialmente híbrido, mas que a gente possa continuar a ter possibilidade da gente fazer nosso networking, conversa, trocar conhecimentos, porque é muito rico estar com outras pessoas e aprender com as outras pessoas. Muita gratidão. Obrigado a você, obrigado ao Rogério aí pela oportunidade. E o Rogério pediu que eu deixasse no final uma mensagem para os seus ouvintes, né, para o ouvinte do programa de vocês. Eu queria dizer o seguinte: ouça mais do que fale, escute bastante, ouça bastante. Vamos traduzir tudo isso, chamar estudo de pesquisa, vamos pesquisar com o público interno, vamos pesquisar com os nossos clientes, vamos estimular. Eu acho que vai precisar de ter uma flexibilização de marcos regulatórios para a gente poder inovar. Nós estamos muito engessados na nossa sociedade, diante de tantos marcos regulatórios, então precisa de uma revisão desses marcos regulatórios. Precisamos aperfeiçoar a logística para que a gente possa efetivamente entrar nesse novo ambiente, estimular novos negócios. A criatividade nunca foi tão importante para buscar uma solução alternativa ou novas formas de fazer o que se fazia anteriormente. E para isso a gente precisa estar com a mente aberta. Então, uma dica para os executivos, uma dica para os profissionais, uma dica para os investidores. Abra suas mentes. Tudo é possível até que se prove o contrário. É a única forma que a gente tem de poder inovar e de sair na vanguarda de um novo cenário para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, administrador Gilmar Camargo, direto de Belo Horizonte, capital dos mineiros. Obrigado, Ana Paula, obrigado a todos que estão nos assistindo e vamos encerrando este nosso bate-papo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até a